Olá, galera do nono ano. Eu sou o professor Rivaldo Dantas e nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, esse é o nosso quinto encontro. Lembrando que falamos sobre ortografia e eu fiz uma introdução a respeito de vírgula. Hoje, 20 de abril, nós vamos iniciar as regras do emprego da vírgula. Na semana passada nós falamos a respeito da vírgula e do sentido, como a vírgula pode modificar o significado das frases. Eu até pedi para ter cuidado. Alguns apressados, me mandando as atividades propostas, perguntaram, professor, e as regras? Quando nós vamos falar sobre elas? Pois bem, chegou o dia de nós iniciarmos. Vamos ver mais de 20 casos, só que devagarinho, né? Se jogar tudo de uma vez só, fica complicado para entender. Assim, nós vamos estudar hoje cinco casos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro. O primeiro caso é o seguinte: nós vamos utilizar a vírgula para isolar o vocativo. Calma aí, vamos primeiro explicar uma coisa e outra. Quando eu digo isolar, quer dizer que o vocativo, vou falar sobre ele já já, esse tal de vocativo tem que ficar separado do restante da oração, do restante da frase. Se vier algo antes dele, tem que ter vírgula para separar com o que vem antes. Se tiver algo depois dele, tem que ter vírgula para separá-lo do que vem após. Ele não fica junto de ninguém. Ele fica isolado, ou seja, totalmente separado. Agora vamos explicar vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. Toda palavra ou expressão que você utilizar para fazer a invocação de algo ou alguém. Você pode chamar uma pessoa, você pode chamar um cachorro, você pode chamar, utilizando até palavras coletivas, dizendo gente, turma, galera, pessoal, enfim, toda palavra ou expressão, porque pode ser mais de uma palavra, meu povo, gente bonita, toda palavra ou expressão que forem usadas para chamar, isso é vocativo. E como eu disse, tem que estar no isolamento. Quem vai fazer esse isolamento? A vírgula. Vejam os exemplos. Vocês se lembram do que eu disse, não é? Isolar vocativo. Apresento aí 3 períodos e o primeiro diz assim: pai, quero conversar com você. Quem é o vocativo? Quem é o chamamento nessa frase? Obviamente é a palavra pai. Pai vem no começo da oração, o vocativo tem de estar isolado, então uma vírgula depois dele sem sombra de dúvida. Já na segunda, já terminei o exercício, professor. Verifiquem que o chamamento foi para o final da frase. Quando o vocativo vem assim no final da frase, ele é isolado com uma vírgula antes. E agora, no último exemplo, temos um vocativo no meio da frase. Qual é? Qual é a palavra aqui que é utilizada como chamamento? Parabéns, Camaragibe, por seus 38 anos. Logicamente, usei aqui como chamamento o termo Camaragibe, evocando, invocando a cidade e o seu povo. Parabéns, Camaragibe, por seus 38 anos. Já que é um chamamento, já que é um vocativo, tem de estar isolado, portanto, uma vírgula antes e outra vírgula depois. Vamos lá. Regra 2, caso 2. E esse, meus amigos, pelo amor de Deus, é o mais fácil. É a regra mais fácil de todas. Emprega-se a vírgula para separar termos repetidos. Isso mesmo que você está ouvindo. A mesma palavra repetida que vem numa frase. Eu vou dar logo um exemplo aqui. Imagine uma pessoa que encontra um dinheiro e outra diz, esse dinheiro é meu, você pegou meu dinheiro. E o que encontrou diz, seu não, esse dinheiro é meu e ninguém toma. Viram? O pronome meu apareceu 2 vezes, um ao lado do outro. Palavras repetidas, quer que você faz, quer que você coloca entre elas, isso mesmo, uma vírgula. Vamos para mais alguns exemplos. Agora,
aquele caso que eu apresentei como sendo a regra mais fácil. Separar termos repetidos. Olha o primeiro exemplo. Calma, já já eu chego por aí. Esse já já é um problema. Ou o pessoal usa assim, separado sem vírgula, ou o pessoal usa juntinho como se fosse uma palavra só. Pelo amor de Deus, isso não é uma palavra só, são duas. E já que se tratam de termos repetidos, o que é que nós vamos fazer? Usar a regra de vírgula. Uma vírgula sendo empregada entre eles, separando um do outro. Segundo exemplo, ela tem muitas dúvidas. Ela tem muitas dúvidas. O que é que fazemos com termos repetidos? Colocamos vírgula entre eles. É fácil ou não é, gente? Caso 3, aposto explicativo. Professor, como assim? Nós vamos empregar a vírgula para isolar o aposto de explicação, ou como também pode ser chamado aposto explicativo. E o nome é fácil, né? O nome já sugere do que se trata. Aposto explicativo é uma expressão ou palavra que explica um termo anterior, traz um esclarecimento de um termo que vem antes. Vamos aos exemplos, então. Terceiro caso, empregamos a vírgula para isolar aposto explicativo. Dá uma olhadinha, por favor, aí. Jaime, aluno do nono A, tirou nota 10. Evidentemente que a expressão aluno do nono A está esclarecendo quem é Jaime. Isso se chama aposto explicativo e a norma culta diz: aposto explicativo fica isolado, uma vírgula antes e outra vírgula depois. O mesmo ocorre no segundo exemplo. Brasília, a capital do Brasil, foi planejada. Está na cara que a expressão a capital do Brasil dá uma explicação sobre Brasília. Se a capital do Brasil é um aposto explicativo, deve estar com o isolamento e nós utilizamos vírgula para isso. Terceiro e último exemplo. Gosto de Drummond, poeta modernista. Agora o aposto explicativo não está no meio. Agora ele foi para o final e está nítido que é uma expressão que explica Drummond. Então você coloca uma vírgula para isolar do início da oração, porque aposto explicativo é assim, fica separado do resto, fica separado do restante do contexto. Quarto caso é muito simples também. Vocês devem saber o que é enumerar. Enumerar significa listar. Significa apresentar uma lista, ou seja, item após itens. Vamos lá, a regra em si diz assim, é muito simples. Usamos a vírgula para separar os itens de um aposto enumerativo. Quando você listar determinadas coisas, se você tiver, por exemplo, 3, 4, 5, como é que uma é colocada ao lado da outra sem nenhuma separação? Quando vocês observarem os exemplos, vão dizer assim: ah, tá. Separar os itens de um aposto enumerativo, isso parece ser difícil, mas olhando o exemplo, é muito fácil. Eu já iria fazer isso automaticamente. É isso que vocês vão pensar, é isso que vocês vão dizer. Vamos lá para mais alguns exemplos dessa que é a quarta e penúltima regra de hoje. Penúltimo caso de hoje. Utilizamos a vírgula para separar os itens de um aposto enumerativo. Vejam que há uma lista que é feita aí. Ele tem muitas qualidades. 2 pontos. Agora começa a enumeração. Começa a citação de uma lista. Começa uma listagem. Legal, simpático, honesto. É óbvio, o que é que nós fazemos? Deixamos esses termos soltos aí? Não. Entre um e outro, vamos colocar a nossa vírgula. Legal, vírgula, simpático, vírgula, honesto, ponto final.
Sandra apresentou todas as suas primas, Gabriela, vírgula, Catarina e Ana Letícia. Evidentemente, nós não vamos colocar vírgula nesse ponto aqui, por causa da conjunção aditiva e. Colocamos entre o último e o penúltimo no exemplo anterior, porque não tinha a conjunção aditiva. O que é que significa isso? Que no primeiro exemplo, há outras qualidades que não foram citadas. Já no segundo exemplo, a lista acabou no último termo citado, na última pessoa citada, que foi Ana Letícia. Resumindo, o I diz que a listagem acabou. Entre o último e o penúltimo, sem I, há a indicação de que a lista continua. É como se aqui nós tivéssemos um etc. Isso, quinto e último exemplo. Quinto e último caso. Nós vamos utilizar a vírgula para separar a abreviatura. Não é a palavra, é uma abreviatura. A abreviatura etc. Isso, aquele etc. ponto que nós colocamos. Viram que eu falei ponto? Se é uma abreviatura, tem de ter o ponto. Não deixe de colocar. Tá legal? Normalmente vem no final da frase, aí já tem um ponto final. Mas se vier no meio da frase, e tem um exemplo que vai mostrar isso, tem de ter o ponto e a frase continua com letra minúscula, porque a frase não acabou ali. Foi o ponto só da abreviatura. Lembrando a vocês, a abreviatura de página, PAG, ponto. Não quer dizer que a frase acabou. O ponto está marcando a abreviatura de um termo. A abreviatura de professor, PROF, ponto. Pois bem, etc., aquele ETC é uma abreviatura também. É uma abreviatura da mesma forma. E onde nós vamos colocar a vírgula? Antes do etc. Depois do etc. é o ponto, como eu acabei de dizer. E antes, vírgula. Mas já adianto que é uma vírgula opcional. Os 4 casos anteriores foram de vírgulas obrigatórias. O quinto e último caso que eu apresento hoje é facultativo, é opcional. Você bota se quiser, com vírgula ou sem vírgula, está certo do mesmo jeito. Vamos ver os exemplos. E agora, fechando a nossa aula de hoje, aquele caso que eu comentei, é opcional, é facultativo, você usa a vírgula se quiser. Antes da abreviatura etc., emprega-se a vírgula para separar a abreviatura etc. Essa vírgula vem antes, ou não, você coloca se quiser. Ele comeu pão, queijo, ovo, etc. Se deixar assim, está tudo bem. Mas também, se quiser, podemos empregar a vírgula, é opcional, como foi dito. Conheci várias capitais nordestinas. Agora vai começar uma citação de uma lista. É aquele chamado aposto enumerativo. Relembre, Recife, Natal, Teresina, Fortaleza, etc. E adorei todas elas. Se deixar do jeito que está, não tem problema. Está certíssimo. Mas também, se quiser colocar uma vírgula, tudo certo, tudo ótimo. Se a frase continua, não deixe de utilizar o ponto da abreviatura, etc., porque já que se trata de uma abreviatura, o ponto é obrigatório. A vírgula antes do etc., não, mas o ponto depois dele é obrigatório. É isso aí, gente. 5 regrinhas de vírgula para hoje, 20 de abril. Vou deixar uma atividade para vocês lá no grupo de WhatsApp. Fiquem ligados no canal, no Insta da escola e no meu Insta pessoal, porque amanhã tem mais. Tchau!